Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula! Hoje nós já estamos na aula 17. Muito bem! Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aula 17 de língua portuguesa de adequação pedagógica do quarto ano. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Suzy. Hoje nós temos os nossos convidados de uma maneira diferente. Todos eles estão perto de um sofá. O que será que nós teremos na aula de hoje? Será que eles vão sentar no sofá para participar da aula? Vocês já vão saber. E para começar, então, o Léo nos traz o recadinho da lavagem das mãos, tão importante, lavando todas as partes da mão, entre os dedos, o punho. Vamos continuar com esse hábito muito importante. Obrigada, Léo. E a nossa primeira parte, vocês já sabem, é a nossa rotina. O que será que teremos hoje? Vamos organizar os nossos materiais, registrar a data no caderno. Depois nós teremos recordando a aula anterior. Vocês lembram? Nós vimos alguns jogos. Teremos a hora da história. Então acho que é por isso que os nossos convidados estavam perto do sofá. Vamos falar um pouquinho sobre a história e teremos a tarefa final. E algumas atividades que nós faremos sobre a história. Muito bem. Vamos separar os nossos materiais? Vamos ver o que precisaremos para a aula de hoje. No nosso caderno ou a folha para registro, o lápis preto, a borracha, o apontador e o alfabeto móvel. Separem tudo aí, organizem e registrem, então, no caderno a data, o dia e o mês e o ano. Língua portuguesa. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês se organizarem e logo nós voltamos. Até já!
Muito bem, já colocaram lá no caderno a data? Vamos continuar então a nossa aula. Lembram que eu falei? Nós iríamos recordar a aula anterior e na aula anterior nós tivemos um jogo de tabuleiro, um jogo de percurso que os participantes eram a Lia e o Léo. E eles tinham alguns desafios, vocês lembram? Quando eles caíam na casinha verde, teriam que fazer a leitura, na casinha vermelha, escrita, e na casinha azul, desafios com o corpo. Foi muito divertido, né? Vamos então para a nossa aula de hoje. O que será que teremos? Para começar, nós teremos a Hora da História. Quem será que vem contar a história para gente? Vamos ver? Olá, eu sou a Bruxa Alegria e hoje vou contar uma história muito interessante. Vamos conhecer? Ela começa assim. Cacoete era uma cidade muito organizada. Seus habitantes seguiam certas regras especiais. O nome das ruas da cidade eram alinhadas em ordem alfabética e o nome dos moradores também. Para se vestir, os cacoetecos tinham regras simples. As mulheres usavam vestidos de bolinha sempre da mesma cor. Os homens usavam camisas brancas e calças xadrez. Quem era alto sentava em cadeira alta. Quem era baixo sentava em cadeira baixa. Nos armários guardavam coisas redondas com coisas redondas, coisas quadradas com coisas quadradas. A cidade era assim e se orgulhava do seu estilo cacoeteco de ser. Um dia, porém, coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Coisas que mudariam a pequena cidade de Cacoete. Tudo começou quando Frido foi comprar um presente para a Dona Dora, a sua professora. Presente de Dia dos Professores na cidade de Cacoete tinha que ser maçã, não podia ser outra coisa. Nesse dia, ele acordou bem cedo e foi todo feliz até a quitanda. Bom dia, senhor Rabanete. Vim comprar a maçã da minha professora. Sinto muito. As maçãs acabaram. Hã? Como assim acabaram? Ainda faltam 3 semanas para o Dia dos Professores. Foram todas vendidas. Sinto muito, Frido. Não posso fazer nada. Que coisa! Acabaram as maçãs da única quitanda da cidade? Aquilo nunca tinha acontecido antes. Era uma coisa fora da organização cacoeteca. E agora? Achou que o jeito era ir até a quitanda de Joanete, a cidade vizinha. Não seria nada fácil. A cidade era longe e ele teria que passar por lugares difíceis e perigosos. Andou, 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 subiu montanha, correu de bicho, andou de barco, atravessou ponte, correu da chuva, desceu montanha. Finalmente conseguiu chegar na quitanda da cidade de Joanete. Que sorte, meu filho! Essa é a última maçã que tenho para vender. Ufa! Frido voltou para casa super feliz. Ficou horas lustrando a maçã. De repente, sentiu uma vontade que não deveria sentir. Caramba! Era uma enorme e irresistível vontade de comer a maçã. E pior, era uma vontade que não passava. Resolveu então esconder a fruta no fundo de uma gaveta e fazer de conta que ela nem existia. Só foi abrir a gaveta 3 semanas depois, no Dia dos Professores, às 7 horas da manhã. Quando desembrulhou a maçã, ai, céus, cruzes, tragédia total! A maçã estava
estava murcha e enrugada, cheia de buracos de onde saíam lagartas brancas, nojentas. Eca! Quando ele viu aquilo, quase desmaiou e entrou em pânico. E agora? Ele não conhecia mais ninguém que vendesse maçãs. Céus, aquilo não era mais um presente, era um problema. Desesperado, ele foi pedir ajuda à sua vizinha, a Dona Griselda. Socorro! As maçãs do senhor Rabanete acabaram. A senhora sabe onde eu posso comprar uma? Não sei não, Frido. Veja se a Olenka sabe. Dona Olenka, socorro! Você sabe alguém que vende maçãs? Eu não, mas acho que Dona Irte sabe. Maçãs? Sim, tem a Dona Lúcia. Ela vende maçãs e também faz tortas deliciosas. Mas mora meio longe, fora da cidade. Você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a ponte de bambu. É na Rua das Trutas, número 22. Um casarão de chaminé preta. Ai, muito obrigado, disse Frido, e foi contando as coisas que via pelo caminho. Ele foi seguindo o caminho para a casa da senhora que vendia maçãs e entrou na floresta. O lugar era diferente, escuro. Ai, então, para ele se distrair, começou a contar tudo. E só depois de 7 curvas, 3 formigueiros e 13 poças d'água, finalmente ele viu um casarão. Olhou o telhado e viu sua chaminé preta e torta. Ai, respirou aliviado. Teve certeza de que aquele era o casarão da Dona Lúcia. Frido chegou perto, bateu palmas. E lá de dentro, alguém perguntou com uma voz que parecia teia de aranhas. O que você quer? Eu quero comprar uma maçã. Tenho dinheiro, ó. Abriu a porta. Aí pegou o dinheiro e entregou por uma frestinha. Espere um pouco. Frido esperou, mas estava achando tudo aquilo muito esquisito. Espiou então pela janela e viu uma mulher descabelada colocando uma batata no forno. Ué, o que ela estava fazendo? Cozinhando? E cadê a maçã? E ele esperava ou ia embora? Reparando bem, aquele chapéu pontudo era estranho. E aquele lugar parecia ser uma casa de bruxa. Nossa, será que a Dona Lúcia era uma bruxa? Cruz credo! Ai, que medo! A mulher descabelada abriu o forno e tirou a batata. Uau! A batata não era mais batata, era maçã, uma maçã vermelha, linda e perfeita. Aquilo era um forno mágico e Dona Lúcia só podia ser uma bruxa. Quando ela apareceu na porta outra vez, Frido agarrou a fruta e saiu correndo. Não agradeceu nem olhou para trás. No caminho ele foi se acalmando. Dona Lúcia não devia ser uma bruxa não. Senão teriam avisado a ele. Devia ser uma pessoa que tinha assim um forno mágico. Relaxou e seguiu adiante. Quando Frido estava quase saindo da floresta, apareceu outra vez aquela vontade intrometida que não deveria aparecer. Ele começou a discutir consigo mesmo. Essa maçã parecia tão gostosa, bem que eu poderia comer. É só voltar e comprar outra. É melhor não, aquele lugar é mal assombrado. A maçã deve ser suculenta, mas a mulher é tão esquisita. Já conheço o caminho e tenho dinheiro. A discussão foi longe e acabou com uma mordidinha na fruta.
Depois da primeira vieram outras de tamanhos variados, grandes, médias e pequenas. Ao todo foram 24 mordidas suculentas. Frido comeu a maçã, mas depois se arrependeu. Que tonto ele era! Agora teria que ir de novo até a casa daquela mulher esquisita. Ai, foi resmungando, mas foi. Chegou na casa, bateu palmas. Nenhuma resposta. Bateu na porta. Nada. Dona Lúcia, a senhora está em casa? Espiou pela porta entreaberta. Tudo escuro, não tinha ninguém. E agora? E se ele mesmo fizesse uma maçã? Ele tinha visto como fazia. Primeiro apertava o botão preto, depois apertava o vermelho, girava a ampulheta e esperava 7 minutos. Era só isso. O dinheiro ele podia deixar na mesa. Pronto, estava decidido. Frido entrou. A casa era escura, esquisita e bagunçada. Procurou batatas, mas não achou. Pegou uma cereja. Quem sabe dava certo com ela. Pôs a frutinha no forno. Abriu a portinhola. Lá dentro, ele viu uma bela maçã. Bela, porém pequena, do tamanho de uma cereja. Ai, aquilo deixou o Frido aflito. E agora ele precisava de uma maçã grande. Frido então resolveu colocar uma banana no forno mágico. Será que dava certo? Não custava tentar. Nada feito. A maçã ficou embananada. Tentou o vaso de flores, mas a maçã ficou florida. Ele estava ficando nervoso. E para se acalmar, Frido foi arrumando a bagunça na sala. Frido fez muitas maçãs, todas com pequenos, médios e grandes defeitos. Ele fez as contas. Foram 24 tentativas e nenhuma tinha dado certo. Quando o Frido já tinha tentado de tudo, viu uma bolinha de plástico vermelha numa caixa engraçada. Era um nariz de palhaço. Ai, foi pro forno. E dessa vez o resultado foi excelente. Enfim, ele conseguiu o que queria. Uma maçã perfeita, maravilhosa. Antes de sair, deixou o dinheiro na mesa, olhou satisfeito e deixou tudo arrumadinho. No caminho de volta, Frido ia feliz da vida com sua maçã. Ele ia assim pensando tão distraído que nem percebeu que alguém se aproximava. Menino atrevido! Foi você que fez aquela bagunça pavorosamente pavorosa na minha casa? Bagunça? Que bagunça? Eu arrumei tudo. A senhora não gostou, Dona Lúcia? Dona Lúcia? Que Dona Lúcia, menino? Você está equivocadamente equivocado. Eu sou a Núrcia, criatura. A bruxa Núrcia. Bruxa, entendeu? Bruxa? Núrcia? A senhora não é a Dona Lúcia das maçãs? Ai, socorro, é uma bruxa mesmo. Frido percebeu que havia errado o caminho, trocou a direita pela esquerda e ao invés de ir para a casa da Dona Lúcia, foi para a casa da bruxa Núrcia. Frido saiu correndo como louco, gritando e pedindo socorro, mas não conseguiu fugir dos poderosos raios verdes da bruxa e foi enfeitiçado por fora, por dentro, por todos os lados. Brotaram flores nos dedos das mãos e ele falava pelo pé. A bruxa Núrcia fez aquilo. Frido bagunçou a casa dela e ela bagunçou o Frido. A bruxa gostou do resultado. Frido ficou furioso, mas em vez de explodir, ele se pôs a pensar como iria sair daquela encrenca. Então disse:
Dona Núrcia, me desculpe. Desorganizar é fácil, qualquer um faz. O que eu quero ver é a senhora organizar. Isso sim, é muito mais difícil. Seu menino ridiculamente ridículo! Eu posso fazer tudo o que eu quero! Sou uma bruxa poderosamente poderosa, entendeu? A Núrcia fez então um feitiço ao contrário e reorganizou o menino. Uau! Frido voltou ao seu estado normal, só que tinha recebido tantos raios que os cabelos ficaram arrepiados. Frido atirou a maçã na bruxa Núrcia com toda a sua força. A maçã acertou bem no nariz dela e deu um efeito mágico. Ela ficou enfeitiçada com uma mistura de bruxa e palhaço. Ficou furiosa. Saiu atrás de Frido, soltando raios encaracolados, malucos e tremelicantes. Ele fugiu apavorado. Correu, escorregou, pulou, caiu, levantou, correu. E ele correu muito. A bruxa correu atrás. Quando chegaram na cidade, Frido percebeu que ela não estava mais interessada nele. Estava entusiasmada em transformar tudo que via pela frente. Quando o Frido viu as mudanças que ela fez pela cidade, achou espantoso, revoltante e engraçado. A extravagância da bruxa Núrcia foi tanta que ela ficou satisfeita depois de ter feito 3 toneladas de feitiço. Foi embora fazendo piruetas, saltos e cambalhotas. Frido correu para a escola. Lá tinha aluno com cabelo verde, roupa do avesso, as réguas estavam tortas, os lápis com nós. Um belo jardim tinha brotado na mesa da professora. A bruxa Núrcia tinha arrasado e a dona Dora estava de cabelo em pé. A cidade inteira havia sido transformada pelos raios da bruxa. Os moradores passaram a se vestir cada um do seu jeito e sentar na cadeira que quisessem. Presente do Dia dos Professores agora não precisava mais ser maçã. Que mudança! Até a arrumação dos armários tinha mudado. Agora estava tudo misturado. A bruxa Núrcia ainda mora lá na floresta e tem gente que diz que ela nunca mais foi a mesma. Parece que a única que não mudou foi a Dona Lúcia. Ela ainda mora na mesma Rua das Trutas, número 22. E quem quiser comprar suas maçãs, podem ir, mas cuidado para não errar o caminho. Gostaram da história? Muito interessante, cheia de aventuras. Nosso agradecimento à Bruxa Alegria que nos contou a história, que está dentro desse livro aqui, que se chama Cacoete, da autora Eva Furnari, da editora Moderna. Muito legal, acontece tanta coisa nessa história. Uma aventura. Vamos ver aqui, está o livro novamente. E vocês lembram que eu já tinha comentado que nós vamos então relembrar a história e vamos responder algumas perguntas do que acontecia nessa história. Muita coisa. Então vamos ver a primeira pergunta. Vejam aqui. Cacoete, que é o nome do livro, mas também era um nome de um lugar. Que lugar era esse? Vocês lembram? Prestaram atenção na história? Vamos ver aqui. Será que Cacoete era uma praça com brinquedos? Era o nome de uma praça? Será que era o nome de uma cidade? Ou era o nome de uma praia? O que vocês acham? Apontem aí com o dedo qual é a resposta dessa pergunta. Cacoete era o nome de uma... Já sabem? De uma
cidade, a cidade de Cacoete, onde aconteciam coisas bem diferentes. Então, vamos ver a próxima pergunta. Vamos ver se vocês prestaram bastante atenção na nossa história. Nessa cidade, as mulheres usavam vestidos de... Então, foi falado na história que as mulheres se vestiam sempre da mesma maneira. Será que elas utilizavam vestidos de noiva? Será que elas usavam vestidos de festa? Ou elas usavam vestidos de bolinhas? Lembram? Elas usavam vestidos de bolinhas. Muito bem. Era tudo sempre igual na cidade de Cacoete. Vamos para a próxima pergunta? Prestem atenção, lembrem da história. Ligue corretamente de acordo com o tamanho dos moradores da cidade. Então, lá na história, a gente viu que as pessoas altas sentavam em cadeiras altas e as pessoas baixas sentavam em cadeiras baixas. Não poderia ser diferente. Então, nós temos aqui dois bonecos representando ali as pessoas, os moradores da cidade e duas cadeiras. Vejam, ele é mais baixo e esse mais alto. As cadeiras também. Essa cadeira é mais alta e essa cadeira baixa. E agora, liguem aí, apontem com o dedo na tela em qual cadeira cada um desses personagens aqui devem sentar, de acordo com a cidade de Cacoete. Já sabem? Coloquem aí o dedinho na tela para apontar. Vamos ver se vocês acertaram. Então, o primeiro é mais baixo, sentou na cadeira baixa. E o segundo é alto, vai ter que sentar na cadeira alta, como lá na cidade. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Lembrando, então, nós estamos interpretando a história. Nós estamos vendo os fatos dessa história de Cacoete. Como era a organização para guardar os objetos? Ligue. Então, também eles tinham essa organização. Os objetos redondos tinham que ser guardados em lugares redondos. E os objetos quadrados em lugares quadrados. Lembram? Então, nós temos aqui os objetos e os potes. Nós usamos potes aqui. Vejam aqui, esse primeiro pote tem o formato quadrado e esse tem o formato redondo. Nós vamos ter que ligar aqui com esses alimentos aqui que tem o formato parecido. Esse aqui tem o formato o quê? Quadrado ou redondo? Redondo. E esse? Quadrado. Então, nós vamos prestar atenção ali nos potes para guardar de acordo com os moradores de Cacoete se organizavam. Vejam, o pote quadrado com o alimento quadrado, com a forma quadrada. E o redondo com o redondo. Depois, lá no final da história, com as mudanças da bruxa, não ficou mais assim. Era só lá no comecinho da nossa história. Próxima pergunta. Qual o presente os alunos deveriam comprar no Dia dos Professores? Lembram que só existia um presente que poderia ser comprado no Dia dos Professores? E por isso que o Frido teve que procurar aí a história inteira esse presente. Qual era esse presente? Será que era uma maçã? Era uma flor? Ou era um par de brincos? Qual era o presente, assim, que o Frido teve que buscar para a professora e daí começou toda a aventura dele? Apontem aí na tela qual vocês acham que é. Será que era a maçã? Muito bem. Então, agora, nós vamos pensar no título do nosso livro.
Qual era mesmo? Cacoete, que é o nome da cidade onde Frido morava. Cacoete, então, é formado por essas letras. Letra C, letra A, letra C novamente. Vejam, elas estão com a mesma cor, porque são iguais. Letra O, formamos caco, caco, e T, o T e a letra E. Cacoete, vejam, é uma palavra grande. Vamos ver quantas letras tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Muito bem. Agora eu quero que vocês peguem aí o alfabeto móvel de vocês e vamos montar juntos a palavra, tá? Primeiro pedacinho aqui da palavra, a letra C com a letra A, formando K, que é a nossa primeira sílaba. Então, peguem aí o C e o A. Caco. Vejam, nós vamos repetir novamente a letra C. Então, vamos colocar aqui o C, só que agora o som mudou. Não é mais K, é CO. Por isso, a letrinha O. Co, E. Peguem aí a letrinha E. Co, E. T. São as duas últimas letras. O T e mais uma letrinha E. Cacoete. Muito bem. Nós temos aqui algumas sílabas, algumas letras repetidas. Nós colocamos 2 vezes a letra C e 2 vezes a letra E. E agora, para separar essa palavra em sílabas, quantas vezes eu vou abrir a boca para falar cacoete? Vamos ver primeiro aqui na tela? Co, E, T. Cacoete. São 1, 2, 3, 4 sílabas. Muito bem. Vou separar aqui também, olha. Co. Separar um pouquinho aqui. E, T. Novamente. Co, E, T. Vamos contar? 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. E aqui nessa sílaba, diferente das outras, nós temos uma letra só. Não é mesmo? Muito bem. Então, agora vocês vão fazer o registro no caderno. Atividade 1. Registre a palavra em seu caderno. Cacoete. Então, escrevam. Se vocês preferirem, também podem recortar as letras de revistas ou jornais e formar a palavra no caderno. Eu vou dar esse tempinho para o registro e já volto.
Muito bem, fizeram um registro no caderno. Vamos, então, ver a atividade 2. Só que a atividade 2, eu vou colocar aqui, explicar, mas nós vamos rever essa atividade na nossa próxima aula. Então, na próxima aula, eu quero que vocês tenham escrito, registrado no caderno, essa atividade número 2. Vejam aqui. Nós podemos encontrar e formar outras palavras com as letras da palavra cacoete, que estão aqui, ó, cacoete. Eu posso mudar a posição das letras e formar outras palavras. Por exemplo, eu posso pegar aqui a letra T, a letra O, a letra C e a letra A. E eu vou tirar essas daqui. Que palavra eu formei com essas letras? Vamos ver? Toca. Toca. Toca de coelho, de algum bicho que se esconde dos outros animais. Toca é uma palavra que eu formei a partir da palavra cacoete. Mas tem outras palavras que eu também posso formar com essas letras. E é esse o meu desafio para a próxima aula. Que vocês pensem, formem aí com o alfabeto móvel de vocês outras palavras. Combinado? Então, na próxima aula, nós vamos ver quais outras palavras nós podemos formar com as letras que formam a palavra cacoete. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos para a nossa rotina final. Vamos ver se fizemos tudo o que havíamos combinado lá no início da aula. Então, nós separamos os materiais e registramos a data no caderno. Sim. Recordamos a aula anterior. Sim. Tivemos a hora da história do cacoete. Também refletimos um pouco sobre a história, vimos alguns acontecimentos ali do comecinho da história, mas nós vamos continuar na próxima aula falando sobre a história do cacoete. E fizemos a tarefa final, lembrando que nós temos esse desafio para a próxima aula de formar novas palavras. Vamos para o recadinho do Max, que é do uso da máscara. Muito importante. Se você precisar sair de casa, use sempre a máscara. Eu tenho a minha aqui, já passei o álcool nas mãos. Muito bem, vamos continuar nos cuidando. Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula. Até! Tchau!